Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Palavras de Filipenses, capítulo 4, versículo 4. E com essas palavras eu quero te acolher nesse domingo em que nós estamos celebrando ao nosso Deus. Nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero te convidar para nós, nesse instante, termos um momento de confissão. E assim nós confessamos os nossos pecados. Misericordioso Deus, o teu amor nos alcança e nos perdoa. E é por isso que nós confessamos que nós temos pecado contra ti, não respeitando a tua boa criação, não valorizando as pessoas que fazem parte da nossa vida e também nos afastando dos teus ensinamentos. Nós confiamos que tu nos perdoas e por isso nós clamamos esse perdão cantando. Perdão, Senhor, perdão, perdão, Senhor, perdão. A palavra de Deus nos diz: nós devemos obedecer a Deus e não às pessoas. Com essas palavras de Atos, capítulo 5, versículo 29, eu anuncio o perdão dos teus e dos meus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ao Deus que nos perdoa, nós rendemos o nosso louvor com o glória. Glória, glória, glória a Deus às alturas, glória, glória, paz entre nós, paz entre nós. Oremos. Amado Deus, te agradecemos pela história que tens conosco. Pedimos que tu estejas conosco também nesse culto e que assim possamos compreender o teu amor que vai além de toda fronteira. Esteja dando-nos a coragem de pedir, de clamar e de agradecer por tudo que temos recebido de ti. Que a tua palavra nos acompanhe e nos guarde, hoje e sempre. Amém. Vamos aclamar o Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos 24 a 37, cantando Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto da cidade de Tiro. Ele entrou numa casa e não queria que soubessem que ele estava ali, mas não pôde se esconder. Certa mulher que tinha uma filha que estava dominada por um espírito mau, ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Era estrangeira, de nacionalidade sírio-fenícia, e pediu que Jesus expulsasse da sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixe que os filhos comam primeiro. Não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorrinhos. Sim, Senhor, respondeu a mulher. Mas até mesmo os cachorrinhos que ficam debaixo da mesa comem as migalhas de pão que as crianças deixam cair. Jesus disse: por causa dessa resposta, você pode voltar para casa. O demônio já saiu da sua filha. Quando a mulher voltou para casa, encontrou a criança deitada na cama. De fato, o demônio tinha saído dela. Jesus saiu da região que ficava perto da cidade de Tiro, passou por Sidom e pela região das 10 cidades e chegou ao lago da Galileia. Algumas pessoas trouxeram um homem que era surdo e quase não podia falar, e pediram a Jesus que ele pusesse a mão sobre ele. Jesus o tirou do meio da multidão e pôs os dedos nos ouvidos dele. Em seguida, cuspiu e colocou um pouco de saliva na língua do homem. Depois olhou para o céu, deu um suspiro profundo e disse: Efatá. Isso quer dizer, abra-se.
E naquele momento os ouvidos do homem se abriram, a sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus ordenou a todos que não contassem para ninguém o que havia acontecido. Porém, quanto mais ele ordenava, mais eles falavam do que havia acontecido. E todas as pessoas que o ouviram ficaram muito admiradas e diziam: tudo o que ele faz bem. Ele até mesmo faz com que os surdos ouçam e os mudos falem. Prezada comunidade, o texto de hoje traz 2 episódios interessantes da atuação de Jesus. No primeiro episódio, Jesus é abordado por uma mulher estrangeira que pede cura para sua filha. No segundo episódio, Jesus cura um surdo com dificuldades na fala, um surdo gago, também estrangeiro. A temática de hoje, portanto, é o relacionamento de Jesus com pessoas estrangeiras. Vamos ao primeiro episódio. Jesus está em Tiro, uma cidade de não-judeus. Jesus poderia ter feito outro caminho, mas passa por lá. Ele queria passar despercebido, mas isso não foi possível. Uma mulher lhe reconhece e pede cura para sua filha, mas ela não faz parte do povo judeu. Então Jesus responde: deixem primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Na época do Antigo Testamento, havia uma forte rivalidade entre judeus e estrangeiros. Os judeus costumavam chamar os não-judeus de cachorro, com um sentido pejorativo. Na linguagem do povo judeu, eles é que eram os filhos de Deus, e os não-judeus eram os cães. Nos últimos domingos falamos muito sobre pão. Os textos indicados nos lembraram sobre a multiplicação dos pães, sobre partilha, sobre Jesus ser o pão da vida. E hoje Jesus está negando desse pão para uma mulher porque ela é estrangeira? Jesus usa o termo cachorrinho. Poderíamos até dizer que ele amenizou um pouco o sentido, mas ainda assim, a fala dele relembra essa rivalidade entre os povos. Será que essa era mesmo a opinião de Jesus? Talvez Jesus tenha feito uso do discurso da religião oficial justamente para provocar o diálogo. Mas o que importa aqui é que o evangelista Marcos quer que vejamos uma mulher estrangeira convencendo Jesus a abrir-se aos outros povos. Essa mulher não está preocupada com as rivalidades do passado. Ela busca a libertação para sua filha. Escuta falar de um judeu que tem o poder de Deus para libertar do mal. Aqui já não importam os preconceitos. O que importa é a vida ameaçada e oprimida, que precisa ser libertada. Diante da fala de Jesus, ela responde: sim, Senhor. Mas não deixa que a conversa se encerre ali. Ela diz: mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. O argumento dela é bom, e é verdade. Seguindo na metáfora, Jesus veio para os seus e os seus não o reconheceram, não creram nele. Receberam o pão Jesus com fartura, mas o desprezaram. E muitos estrangeiros, não judeus, se saciaram como migalhas, como essa mulher que, mesmo não sendo do povo judeu, tinha ouvido migalhas sobre Jesus e já tinha fé nele. E por causa dessa palavra dita pela mulher, Jesus cura a menina. Vamos agora ao segundo episódio do texto. O episódio da cura do surdo gago é pouco conhecido. É um texto que somente encontramos no Evangelho de Marcos. Jesus sai de Tiro e chega à região da Decápole, 10 cidades ao sul da Galileia, lugar de estrangeiros.
As pessoas daquele lugar também tinham ouvido falar de Jesus, porque lhe trazem um surdo gago para ser curado. O fato dele não ouvir e falar com dificuldade o impedia de se comunicar. Interessante é que o pedido por cura vem das pessoas, vem da comunidade, que se une para interceder por aquele homem que sofre. Outro detalhe é que o povo queria que Jesus apenas impusesse as mãos sobre aquele homem. Mas Jesus foi muito além daquele pedido. Ele levou o homem para longe da multidão, colocou os dedos nas orelhas e com saliva tocou na língua, olhou para o céu, fez um suspiro profundo e disse Efatá, que significa abra-se. No mesmo instante, os ouvidos do surdo se abriram, a língua se desprendeu e o homem começou a falar e a ouvir. Enquanto que muitos judeus e os próprios discípulos de Jesus têm dificuldade de escutar e entender, um estrangeiro que era surdo e gago passa a ouvir e a falar por causa de Jesus. E por fim, Jesus pede que ninguém fale sobre o acontecido, mas isso não era possível. As pessoas que estavam ali precisam falar, precisam comunicar, precisam anunciar. O Evangelho não pode ser silenciado. Assim como o surdo gago que agora ouve e fala, essas pessoas não podem mais ficar no mundo do silêncio. O evangelista Marcos nos convida a deixar os preconceitos de lado. Ensina que uma abertura ao diferente é possível. E trata-se de uma proposta de abertura não só geográfica e cultural, como também de gênero. Da Galileia para as fronteiras de Tiro, dos judeus para os não-judeus, dos homens para as mulheres. Em Marcos 16:15, essa abertura é também ordem de Jesus. Ele diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Tem um ditado que diz: o pior surdo é aquele que não quer ouvir. E outro que se atribui a Martin Luther King, que diz: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Enquanto alguns fingem não ouvir, outros são calados pelo medo. Onde não há inclusão, onde não há amor, onde não há vida digna, é urgente que os ouvidos se abram e que a palavra espalhada seja amor, inclusão, respeito. É urgente que os surdos ouçam e que os mudos cantem. É urgente que as portas sejam abertas ao diferente. Se até Jesus foi capaz de se abrir ao diálogo e à mudança de pensamento e atitude, então você também pode, eu também posso. O texto de hoje é um grande não ao preconceito e um chamado para ouvir e falar com discernimento. Jesus quer curar as pessoas do preconceito, da surdez e da gagueira. No que você tem se calado ou se ensurdecido? Efatá, que possamos abrir os ouvidos para ouvir, abrir a boca para anunciar o Evangelho, abrir a mente para além dos preconceitos e abrir o coração para toda a criação de Deus em necessidade. E que Deus nos ajude nessa tarefa. Amém. Quando o Espírito de Deus soprou, o mundo inteiro se iluminou. A esperança desse chão brotou e o povo novo deu-se as mãos e caminhou. Lutar e crer, vencer a dor, louvar ao Criador, justiça e paz.
Recomendamos a oferta deste domingo, que está destinada ao Fundo de Missão do Sínodo, o qual beneficiará, entre outros, o projeto de formação de líderes no âmbito sinodal. O Conselho Sinodal lembra que nossas comunidades podem ser canteiros de formação de liderança para dentro da comunidade e também para dentro da sociedade. Construir um projeto que se inicia com as crianças no caminho da liderança, passando pelos adolescentes, jovens e adultos. Isso é um sonho. Vamos ofertar com gratidão e com o desejo de que este sonho se torne realidade. Liderança é garantia de futuro, futuro de nossas comunidades. Continuamos também com a campanha Vai e Vem, que visa arrecadar doações para a manutenção dos projetos missionários da ISLB. Essas ofertas, bem como outras doações, podem ser depositadas ou entregues na secretaria de nossa comunidade. Transforma, Senhor, transforma nosso olhar. Transforma, Senhor, transforma nosso agir. Ensina a tua igreja a amar, ensina a tua igreja a incluir, ensina a tua igreja a amar, ensina a tua igreja a incluir. Transforma, Senhor, transforma nosso olhar. Transforma, Senhor, transforma nosso agir. Ensina a tua igreja a amar, ensina a tua igreja a incluir, ensina a tua igreja a amar, ensina a tua igreja a incluir. Convido para a nossa oração de intercessão. Oremos. Deus de amor, obrigado pela oportunidade que tivemos de ouvir Tua palavra e nos sentirmos desafiados a vivenciá-la em nosso dia a dia. Permanece conosco e nos acompanha durante esta nova semana. Que possamos ter olhos e ouvidos abertos que ouvem
e veem a necessidade das pessoas, especialmente daquelas que se encontram em situação de pobreza e marginalidade. Que o pão que recebemos como dádiva possa sim ser partilhado, especialmente com os que não o têm. Intercedemos ainda por pessoas fragilizadas que se encontram em situação de vulnerabilidade. Coloca a tua mão sobre pessoas doentes, enlutadas, pessoas que se sentem sozinhas e desamparadas. Intercedemos por autoridades para que, com discernimento, decidam em favor dos menos favorecidos e que suas decisões sejam tomadas com justiça e retidão. Em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam agora a bênção de Deus para as suas vidas. Que o Deus da vida, do amor e do cuidado te abençoe e te guarde. Que Ele derrame a sua paz e a sua bênção para te acompanhar no caminho da vida, onde quer que estejas e por onde quer que andares. Que Deus te dê fé para que possas confiar nele e assim venceres as tarefas diárias. Que a sua paz te dê um tempo abençoado em sua presença. Que assim Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e sirvamos a Deus com alegria. Desejamos a todos um bom domingo e uma semana abençoada. Um abraço amigo e até domingo que vem.